E a gente, tudo bem? Resolvi colocar minha cara aqui, não muito boa, mas resolvi colocar aqui porque aconteceu uma situação aqui em casa muito rápida, mas que me fez lembrar uma conversa que eu tive com o Thiago, com meu esposo, há um tempão atrás, coisa que a gente já estava conversando. A gente vinha conversando sobre isso desde quando eu mudei de igreja, que já faz mais de 10 anos. Sobre a religiosidade. Eu vou tentar contar assim mais ou menos o que eu enxerguei da minha vida. Pode ser que muita gente não consegue enxergar o que ainda está passando, né? E que não tem nada a ver com servir a Deus. Não tem nada a ver com ser servo de Deus na realidade, que é o seguinte. Deixa eu pensar aqui, muita gente pode ser que até vai fazer uma crítica aqui sobre isso que eu tô falando, mas assim, o que eu era lá na minha igreja, meu filho, Miguel, só um minutinho, eu vou ter que esperar um pouquinho. Bom, vamos ver se eu consigo terminar agora. Eu sempre trabalhei no Ministério Infantil. E de vez em quando eu vou dar uma olhadinha, porque meu filho tá aqui brincando e bagunçando. Então, ele não vai deixar eu falar. Eu sempre trabalhei no Ministério Infantil, voltando. E na igreja, a gente se propõe, eu desde pequena, eu sempre gostei de trabalhar na igreja, os cargos que tinha na igreja, que me era oferecido, na parte do louvor, na parte do Ministério Infantil. Eu cantava nas crianças e via minhas tias, meu olho brilhava desde pequenininha, tinha a tia Esther, tinha a tia Miriam. Aí passei pela Luciana, me ensinava as musiquinhas, e na EBD, minhas professoras todas, né, e na parte do louvor. E eu cresci vendo elas e eu amava. Aí depois veio a Esther, veio a Andréia, eu já estava quase uma adolescente. Eu, da minha turma, fui a última a sair das crianças, de tanto que eu gostava. Tipo, eu fiquei nas crianças até meus 15 anos, eu cantava nas crianças, pasmem, né? Todas as meninas já mocinha, cantando no grupo de jovens, e eu lá nas crianças cantando, né? Porque eu amava. Era uma coisa, acho que vinha de dentro. Mas esse é um assunto à parte. O que eu queria colocar aqui. Fui crescendo nesse meio. E na igreja sempre tem muitos cargos, né, para ser oferecido, para quem quer se voluntariar, para trabalhar, para ser um regente, para ser professora de EBD, para ser a professora do louvor, para administrar algum cargo lá na igreja. E é oferecido, assim, muita coisa, e muitas vezes Então, deixa eu voltar aqui aonde eu tava. É oferecido pra gente bastante cargo e muitas vezes não tem muita gente para se voluntariar para os cargos que tem na igreja, né? É muita coisa pra gente trabalhar, muita coisa para organizar para um culto, né? E às vezes poucas pessoas se sobrecarregam com muitos cargos. Ou às vezes é um cargo de tanta responsabilidade
que as pessoas não se dão conta, mas isso acaba consumindo a gente de tanta preocupação que o propósito mesmo do servir a Deus, eu acredito que acaba ficando tipo secundário ou de terceiro, de quarto lugar. E aí, o que foi a minha conversa com meu esposo? Eu, olhando para trás, eu via que eu tive alguns cargos na igreja, né, como eu falei, eu sempre gostei do ministério infantil, então eu nunca saí das crianças. Eu saí de cantar para poder iniciar como uma professora do louvor, né? A regente do louvor, na parte da noite no culto. E depois que eu virei adolescente e tal, que foi me oferecido para ser uma auxiliar de EBD, aí foi assim que eu comecei, aprendendo muito com minhas professoras, sendo auxiliar. E aí eu não parei mais. Então eu tinha o cargo de EBD, que com crianças, né, bem peraltas, normal, né? E à noite eu ficava com muitas crianças para ensinar louvor. E eu ficava bastante nervosa, porque tinha pouquíssimo tempo, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 40 minutos, uma meia hora, para poder ensinar um louvor, para ficar com as crianças, né? Enquanto o culto começava, eu ficava com as crianças, ensinava um louvor, aí a gente descia, né? Que é a salinha nossa, era na parte de cima, a gente descia e já louvava. Isso na minha época, né? Quando eu fui regente do louvor das crianças. E aí o que eu percebi olhando para trás? Eu tive esse cargo, eu fui regente do grupo de adolescentes, eu fui regente do grupo da mocidade, uma época. Eu não era tão capacitada assim, mas teve uma época que eu acabei sendo. Aí tinha as outras responsabilidades no culto, né? Que eu tocava, aí cantava na maior parte dos grupos, cantava no coral, nos jovens, nas irmãs. Então, era assim, era muita coisa, muito ensaio, muita coisa, um apertadinho no outro, os ensaios, né? Era o domingo nosso sempre é cheio, né? Quem tá na igreja sabe, é sempre cheio. Então, eu refletindo, como de adolescente para jovem, vou falar assim, né? Que a gente tem menos maturidade e aí a gente pega tanto cargo, a gente aprende muito, isso é verdade, a gente aprende bastante coisa, só que eu acho que o mais importante acaba ficando para trás, entende? Que aí acaba caindo nessa religiosidade que eu quero tanto falar. A gente se acarreta de tanto cargo que o cargo acaba ficando em primeiro lugar de tudo. E você pega aquela responsabilidade e é como se fosse a maior responsabilidade de toda a sua vida. E tipo, se você não fizer aquilo, nossa, meu Deus, ou você vai pro inferno, ou você morre, porque as pessoas esperam de mim, porque a igreja espera que eu tenha que fazer, que tem que ser assim, que tem que fazer assim. E aí você se acarreta de cargo e no final das contas a igreja tá cheia de gente na parte da liderança sobrecarregada, com cargo, pensando só no cargo, ou na responsabilidade de ser um participante do grupo e de tipo, não posso faltar. É lógico, se você pega uma responsabilidade num grupo, o mínimo esperado, né,
é que você participe sempre. Toda vez que tiver ensaio, toda vez que tiver uma reunião do grupo, né? Que você seja atuante no grupo. Mas isso também acarreta muito a religiosidade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente deixa de estar com um familiar ou algum evento que possa ocorrer com a família para poder estar numa reunião do grupo que você participa. Ou para poder estar no ensaio que você nunca pode faltar. Porque é uma coisa, assim, que é da nossa responsabilidade, né? Mas, assim, se você tem um familiar que não é cristão, e aí ele te convida para algo e você fala, não, eu tenho um ensaio. Tipo, você nunca falta. Mas aí naquele dia o seu parente que não é cristão e sabe que você é da igreja, que você é cristão, né? Que você é um cristão religioso e que nunca falta, né? E aí você deixa de estar com a sua família ou deixa de passar uma meia hora, uma hora com um amigo porque você tem um ensaio ou alguma coisa do tipo. E aí, depois que eu mudei de igreja, que hoje eu tô numa outra igreja, eu também tenho cargo lá na igreja, né? Como participando ainda da EBD. Porém, isso me fez dar uma pausa aí e ver o quanto um monte de cargo sobrecarrega e quanto os cargos vêm em primeiro lugar do que, na verdade, o servir. Quando era a minha época, eu ficava nervosa, preocupada com o hino que vai cantar, como que vai ser o ensaio, se vai dar certo aquele hino, se o pessoal vai pegar, se não vai, a organização que tinha que fazer quando eu tinha outros cargos, né? Tipo, você tem que se preparar, organizar os outros cargos, aí depois você vai, que nem eu tinha que cantar com as crianças e tudo mais. Aí preparava, porque eu era secretária do coral. Então, muita coisa que cultuar mesmo, eu parei para pensar e, tipo assim, poucas vezes era cultos que eu conseguia cultuar, entende? Quando chegava na hora da palavra, tipo assim, a gente corria muito no culto, porque, canta o coral, aí você vai, levanta, canta o coral. Canta mocidade. Aí você mal sentou, você já vai cantar na mocidade. Canta o círculo de oração. Mal sentou, canta no círculo de oração. Agora é as crianças. Aí você ia lá e regia as crianças. Agora vai tocar a banda. Aí você vai lá e toca a banda. Ou a orquestra. Ou agora vamos recepcionar com o hino do bem-vindo dos irmãos que estão nos visitando. Aí você levanta, vai recepcionar os irmãos, né? Eu às vezes fazia isso, né? Muita gente não faz, né? É muito bom fazer isso, né, irmãos, na igreja. Mas, sabe, tanta coisa e um senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, que tipo assim, a sua mente fica tão sobrecarregada de coisinhas que você precisa fazer, que na hora de cultuar mesmo, tipo assim, você chegar no culto, desde a hora que você chegar e você estar cultuando. Alguns podem entender que esse serviço, né, é o cultuar, e pode até ser mesmo. Porém, essa sobrecarga não te deixa com a mente livre para você entregar o seu tudo naquele culto para Deus, entendeu? E é isso que eu falo sobre a religiosidade. Você fica tão preso e é um peso tão grande de preocupação com o cargo, que o seu cultuar íntimo, o seu mesmo, né? Para Deus, acaba não acontecendo. Entende? Acaba não acontecendo. Então, eu vou falar aqui como que era comigo, né?
Era essa correria toda e eu ficava com as crianças numa sala pequena, né? E criança, né? Você para toda hora para chamar atenção e tal. E era um calor e eu descia suando, né? As crianças cantavam. Quando eu sentava e fazia assim. Nossa, até que enfim consegui, né? Fazer o que eu tinha que fazer. E aí o culto continuava, e aí aquele senta, levanta, vai para um grupo, vai para o outro, lá, 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 lá. Quando chegava na hora da palavra, era um outro suspiro, tipo, ufa, consegui fazer a minha responsabilidade do culto. E aí quando você parava para prestar atenção na palavra, a sua mente, puf, às vezes foge. Você já tá pensando em outra coisa, você tá com o olhar ali, mas a sua mente tá longe. Você tá cansado, tá com estafa, dessa preocupação, dessa busca, essa correria que acontece na hora do culto, que você não consegue ficar parado. Chega a ser pesado. E aí eu reparei que muitos cultos, ao longo da minha juventude, da minha adolescência, muitos cultos eu parava e eu não conseguia prestar muita atenção. Por causa dessa sobrecarga que essa religiosidade e esse pensamento de cargo, que eu não sei o que acontece, que em muitos lugares, eu não vou nem falar nome, nem colocar nome de igreja aqui, mas assim, eu sei que se acontecer comigo, eu sei que acontece com vocês aí que participam de igreja, eu sei que acontece com vocês também. A sobrecarga do cargo e pensar no cargo te preocupa tanto que o seu cultuar fica em segundo plano. Vamos falar a verdade. O cultuar mesmo fica em segundo plano. E eu não tô falando aqui que não é para servir na igreja. Eu não tô falando que é para você ficar um cristão que seja de banco e não atuante, porque a igreja precisa mesmo. Mas assim, às vezes eu tô querendo dizer assim, às vezes a gente dá tanto valor pro cargo e a gente se acarreta de cargos na igreja, porque você tem que ajudar e não tem ninguém. E essa de não ter ninguém para trabalhar, gente, Deus, se não tem você, se você não pode pegar um segundo cargo, terceiro cargo, Deus vai colocar alguém, Deus vai levantar alguém para colocar. Você não precisa de 1 cargo, 2 cargos, 3 cargos na igreja para mostrar que você é importante na igreja para alguém. Ou mostrar para Deus que você é importante lá, porque você tem 3 cargos na igreja. Afinal, você trabalha tanto para Deus, né, que, nossa, que Deus vai te recompensar pelo tanto que você tá tendo de cargo, pelo tanto que você se desdobra. E hoje eu não acredito nisso, eu só acredito que isso traz um peso violento, como eu coloquei ali, traz um peso tão violento que o cultuar fica em segundo plano. Pode ser, claro, gente, tem exceção, pode ser que isso não acontece com várias pessoas, mas o que eu penso, eu acredito, eu não sei vocês, mas eu acredito que acontece com a grande maioria que está trabalhando na igreja e que se acarreta de cargos. E o cargo acaba ficando mais importante que Deus. E o cargo, essa religiosidade que o cargo traz, ou tipo, eu não posso faltar, eu não posso, né? Eu cresci com um pai bem tradicional, que ele era muito responsável, levava extremamente a sério isso, mas hoje eu vejo isso, eu sei do amor que a gente tem, eu não tô colocando em prova o amor, a dedicação, a vontade, né, o gosto que a gente faz as coisas, porque é como eu fazia, e eu sei que é como o meu pai fazia, só que por trás disso tudo tem um ensino que é tão assim sutil, né? De que a gente não pode de jeito nenhum
ter, como fala, como se fosse uma vida social. Se você, tipo assim, você faltou no ensaio, você não pode ir comemorar um aniversário com uma pessoa da sua família que não é cristão e que não vai estar lá no culto com você, no horário do culto. Entende? Eu vou colocar esse exemplo aqui, mas tem muitos outros, entendeu? E eu não tô falando assim de você fazer coisas erradas, entendeu? Mas eu tô falando de tempo de relacionamento com família ou com algum amigo que às vezes, se você faltar num ensaio, ou que seja um culto especial, mas que um amigo seu estivesse precisando de você naquele momento, e tipo, foi bem no horário do culto dos jovens, do congresso do círculo de oração, meu Deus, eu não podia faltar. Só que um amigo seu que não é cristão estava precisando de você naquele momento. E você, como cristão, como alguém, uma cópia de Cristo aqui nessa terra, o seu dever, em primeiro lugar, é pelo outro. Então, qual que seria o seu papel? Você está lá na igreja sempre. Deus não vai falar, você não é cristão, você pecou porque ele faltou no congresso do círculo de oração. Faltou no congresso da mocidade. Nossa, você não foi. E mesmo que você fosse um líder, ou tivesse, né, na frente de alguma coisa, fosse secretário, fosse alguma coisa, sempre tem o segundo, o terceiro, o quarto para te substituir. E é por isso que tem bastante gente nos cargos. Então, telefone, gente. Hoje em dia é mais fácil ainda, né? Um zap. Ou se não dá, ninguém atende, vai até lá na igreja. Fala, gente, eu não vou poder, tem um amigo meu precisando. E vai lá. Conversa com seu amigo. Se possível, faça uma oração por ele. Passa um tempo com ele, ouve o que ele tem para falar. Isso com família, ou N situações, gente. Mas, por favor, essa coisa de colocar o cargo em primeiro lugar, gente, é muito ruim. É muito ruim. Você perde convívio com família, com amigos, perde por se relacionar com a sua família mesmo, marido, esposa, filho, de sair um dia, um feriado que for, tipo, teve um ensaio especial, mas faz tantos anos que eu não saio com a minha família e minha família tá passando uns momentos muito difíceis, a gente precisa desse tempo junto. Sai! Gente, sai! Deus não vai pesar a mão, não, sobre você, porque você quis ter um tempo de qualidade que você não estava conseguindo. É lógico, tipo assim, mas tem tanto tempo, tem a semana inteira para você fazer isso, por que foi arrumar bem no dia do culto? E às vezes é naquele dia e naquele horário do culto que você tá precisando, que você sente a necessidade da sua família, entendeu? Então eu não tô falando para ninguém sair da igreja, para ninguém largar o cargo, para ninguém deixar de fazer as coisas, mas fazer como? Com sabedoria, com moderação. E se você percebe que você tá com uma estafa tão grande, porque você tá com cargo acarretado, ou aquele cargo tá te sugando tanta energia, tanta preocupação, divide com alguém. Gente, não se apegue a cargo da igreja. É isso que traz essa religiosidade violenta, porque você fica tão preocupado com o seu cargo, que você é o primeiro, sabe? Deus tá pouco se importando se você é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Deus quer que você oferta, mesmo você pode ser o líder, o secretário, o que seja. Deus quer que você leve isso como uma oferta. Isso é um serviço na igreja? Então, tudo que a gente tem que fazer na igreja, em casa, em todo lugar, você tem que fazer como uma oferta a Deus, de serviço a Deus, né? E não como um peso, e não como para você mostrar que você tem um cargo, que você é mais importante lá na igreja. Não é isso que Deus está buscando. A religiosidade, sim. A religiosidade faz isso com a gente, transforma tudo isso que é de Deus, né? Que você pensa, nossa, tô fazendo tudo para Deus, fazendo tudo para Deus. Mas aí, tudo isso aí, ó, num montão, traz uma carga.
E essa preocupação, eu não posso estar lá fora porque eu tenho que estar aqui na minha responsabilidade, do congresso, do ensaio. E só um minuto. Então, gente, tem muita gente aí que não se dá conta disso. Isso é cansativo. Isso não traz nada de bom, sabe? Eu tô falando assim que eu acho que é um grupo que é maioria, tá? Não me entendam mal. Não me entendam mal, mas eu acredito que até hoje acontece isso nas igrejas, entendeu? O cargo acaba sendo mais importante. O participar de um grupo, as pessoas colocam em primeiro lugar do que estar com as suas famílias, entendeu? É um dia ou outro, gente, que você percebe a necessidade de alguém de fora que não tá indo lá na igreja. E às vezes, esse dia que você largou para ir no ensaio, que você não foi no culto, mais um pouquinho. Então, gente, eu parei de novo por causa dos perigos aqui em casa com o Miguel. Eu não sei se eu repeti muito, mas é isso que eu queria falar, sabe? Da importância que as pessoas dão muito pro cargo, essa religiosidade de tipo, não posso faltar, não posso estar com uma pessoa não crente, vamos colocar assim. Quando tem um culto muito especial, quando tem um culto importante. E eu não sei se alguém, se é só eu, né, que penso assim. Às vezes a gente tá precisando tanto de um... E às vezes, gente, a gente tá precisando tanto de um familiar que é da igreja também. Você é da igreja e aí você tá precisando tanto de alguém que é da igreja também, um familiar seu, só que aí ele fala, vixe, eu não vou poder te ajudar agora porque eu tenho culto. Vixe, depois do culto eu passo aí, depois, às vezes o depois, sabe, o depois já passou. Às vezes aconteceu alguma coisa com aquela pessoa porque você deu mais importância de estar ali no culto. E estar ali na igreja, naquele local, sendo que você é a igreja. Você é o Cristo daquele momento para aquela pessoa, para um familiar que é cristão também, ou não. Você é o Cristo para qualquer pessoa aí fora, para o seu próximo, sendo familiar ou não, para a pessoa que está do seu lado no ponto de ônibus. O ônibus não está passando para você poder pegar o ônibus e ir para a igreja, mas tem alguém no seu lado lá. E você é o Cristo para aquela pessoa ali. Em vez de você estar reclamando ali no ponto de ônibus, você pode estar falando de Cristo para ela. Tipo, ai, tô perdendo o horário de culto. Mas o seu culto pessoal, sabe qual que pode ser? É o ID. É você pegar tudo que você aprendeu no culto, na escola dominical, lendo a Bíblia em casa e pôr em prática na pessoa que está do lado, lá no ponto de ônibus. E se você perdeu o horário de culto porque os ônibus não vieram, não passaram, o seu culto foi feito ali. Ali naquele momento que você conversou alguma coisa com a pessoa, que começa sempre, nossa, como esse tempo tá frio, como tá sol, como tá calor, ai, meu ônibus não passa. E aí, de repente, você conversa com a pessoa do lado e você sente que ela tá super necessitada e você começa a falar de Jesus. Esse foi o seu culto, essa foi a sua entrega, esse foi o seu serviço. E às vezes muito mais do que se você tivesse ido e ficado andando para lá e para cá na igreja. Muito mais que se tivesse ido e feito todos os seus cargos lá, certinho, bonitinho. E aí chega no final do culto, você tá com uma estafa tão grande que você percebeu que você nem cultuou. Que você não entregou, não recebeu. Porque a gente vai no culto mais para entregar, né? E aprender um pouco mais da palavra de Jesus. E a gente entrega o nosso louvor, entrega a nossa vida, agradece a Deus. Então,
o seu maior culto é a sua vivência no seu dia a dia. O seu maior serviço é o ID de todos os dias. E eu acredito que por muito mais que um cargo dentro da igreja que você tenha, que você anda para lá e para cá, e ele senta, levanta por causa de um cargo, a preocupação, vou preparar um hino, a semana inteira, vou preparar um hino, ai meu Deus, isso tá tirando minha paz, o irmão não sei o que, a irmã não sei o que, eu peguei um hino, a irmã não gostou, sabe? É tanta coisinha, né? A gente ora, Deus, tira essa preocupação da minha cabeça, mas o cargo tá lá em primeiro lugar, martelando lá, parece um martelo, meu Deus, eu tenho que fazer o melhor, porque o meu grupo tem que ser o melhor, porque eu tenho que ser o melhor líder lá da igreja, do meu grupo, que meu grupo tem que se destacar, pom, a religiosidade lá batendo na sua cabeça, e você não cultuando direito. Sabe? Eu acredito que isso é de extrema importância. Muita gente não enxerga isso. Muita gente não se vê nessa religiosidade. Acha que tá sendo o máximo. Eu toco 5 instrumentos na igreja. Então, tipo assim, eu sou o máximo lá na igreja, porque eu toco 5 instrumentos. Eu sou líder da mocidade, das irmãs, das crianças, de todos os grupos. Sou o máximo, nossa, porque além de tocar, além de fazer isso, a igreja, sem eu, nossa, a igreja vai falir. Se eu não estiver lá na igreja, nossa, não tem quem toca. Se eu não... Tá vendo quanto eu que aparece? Se eu não estiver lá na igreja, nada acontece, porque eu toco. Eu sou líder da mocidade, eu sou o conselheiro, não sei o quê, eu sou o presbítero, o pastor, eu sou tudo lá na igreja. Então, se eu não estiver, o culto não acontece. Se eu não estiver, a igreja não anda, a igreja cai. Se você tiver esse pensamento aí, você tá muito errado. Porque a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Só um minuto, o filho precisando da mamãe. Sabe, gente, as pessoas se enganam e eu acredito que isso é a religiosidade, isso é a preocupação sua e que você acaba não cultuando, você acaba não fazendo o seu papel como cristão, o seu papel como uma cópia de Cristo aqui nesse mundo. E aí você pode dizer, mas eu sou da Assembleia, da Batista, e tipo, tem aquele preconceito com outras religiões, não vou nem colocar aqui outros nomes. E no final das contas, gente, a gente acaba sendo um religioso como essas outras religiões que você abomina, entendeu? Que você não quer estar perto das pessoas das outras religiões, sabe? Então, vamos parar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho. E vamos dar mais importância para quem tá do nosso lado e fazer disso a sua forma de culto. E fazer disso o seu serviço a Deus. O seu ID pessoal, porque não é só participar da igreja, dos evangelismos da igreja, não, é na vida, né? O ID é para todo mundo, é na vida, isso serve para mim também. Por muito tempo eu senti esse peso, eu não quero mais isso para mim. Eu tô numa outra igreja, uma outra denominação hoje, mas que eu vejo assim que não é só na que eu estava ou na que eu estou hoje, mas que em várias igrejas esse assunto ainda predomina muito. As pessoas se acham mais importantes porque tem um cargo, ou porque toca muitos instrumentos, ou porque canta muito bem, sabe? Isso acaba tomando seu tempo,
fazendo o nosso eu aparecer e Deus desaparecer, sabe? Deus fica lá pequenininho. E, ai, se eu não estiver, se eu não fazer na igreja, se eu não cantar e o outro grupo cantar lá, mas se o meu grupo não aparecer, já era. Se eu não estiver lá presente, né? A igreja não anda. Nossa, pesado isso, hein? A igreja é sua? Ou a igreja é de Deus? E isso, quando a gente é líder de alguma coisa, isso quando a gente tem um cargo de responsabilidade, por mais que a gente não fale isso, a gente acaba passando, tipo assim, como se fosse um subconsciente, porque é os nossos atos, né? Miguel, é os nossos atos. Isso, assim, sem a gente perceber, a gente acaba passando pro grupo, entendeu? E não é isso que Deus quer, gente, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre você, não é sobre você. Sabe? E sem falar, sem contar, né? Que todos esses cargos, essa sobrecarga, que tem o cargo, que já tem no nome, né? Cargo, carga. Essa sobrecarga de tantos cargos, é tanta picuinha. Meu Deus. É tanto problema que ocupa todo o seu emocional, todo o seu trabalho mental aqui, ó, fica só nisso. É nas picuinhas, é no cargo, é naquilo que você tem que entregar pro culto acontecer e acaba não sendo, tipo, eu vou entregar para Deus, entendeu? É mais uma... Como que eu posso falar aqui? É algo a mais que tem que acontecer no culto, para dar andamento no culto, e tem que acontecer, tipo, vai pro pastor, se todos os grupos não cantarem, não foi um culto completo, porque o grupo não tava, o irmão não participou, não sei o que, não, tem que ter todos os grupos. Se só um irmão cantar no culto e tiver uma palavra, amém, Deus tá ali, entendeu? Eu tô querendo dizer assim que não depende de você para o culto acontecer. Você, primeiro que, né, nós somos igreja, nós somos o templo e a igreja. E quando a gente vai num lugar que é a construção lá de cimento lá, quem forma aquilo é nós que somos a igreja, nós somos a igreja, certo? Então, vai muito além. Se você é a igreja, então seja a igreja fora, porque você sendo igreja, a igreja está em todo lugar. E não é só naquele local que é feito de cimento. E não é só naquele local que você vai cantar e adorar. Não é só naquele local que você vai falar de Jesus lá no microfone, para os irmãos que estiverem lá, que na sua maioria das vezes é os cristãos, poucas vezes tem estado na igreja visitantes que não são cristãos, né? Então, se você é igreja, é muito mais fácil, muito melhor, porque você pode alcançar vários lugares. Quantos lugares você não está? É no seu trabalho, é na sua escola, é na escola do seu filho, né? N lugares, né? Se você é igreja, a igreja está em todo lugar. E se a igreja está em todo lugar, o adorador está em todo lugar. O irmão que serve na igreja, ou que passa lá com o negócio da oferta lá, você é igreja lá no outro lugar também. Entendeu?